Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem irrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Minhas irmãs, meus irmãos, vejamos a primeira leitura, se não é o anúncio deste homem. O seu jeito simples de conversar, o seu jeito simples de olhar, de conversar, tocava nos corações daqueles que escutavam. Olhemos para a primeira leitura, se essa pessoa não é aquele que a carta aos Hebreus diz: quando chegou a plenitude dos tempos, Deus nos enviou o seu próprio Filho. Do mais alto galho do cedro, eu arranquei, tirei um galho e o plantei. E quando este galho começou a brotar, cresceu e se tornou a árvore frondosa. Os pássaros, como nós ouvimos na terceira leitura, que é o Evangelho, abrigam-se debaixo da sua sombra. Este galho, as suas palavras são alimento. Os seus gestos concretos atraem pessoas, crianças, adolescentes, jovens, adultos, pais, casados e não casados, pessoas da terceira idade, inclusive aquelas pessoas que mal podem se locomover, mal podem se movimentar, aquelas pessoas que são inimigas do próprio Jesus, aquelas pessoas que queriam aniquilar Jesus. Até o próprio Herodes tinha um prazer, gostava de escutar a palavra de Jesus. Afinal, essa primeira leitura é um anúncio da pessoa de Jesus, que é o próprio Filho de Deus, que veio, saiu de lá de cima, se fez um igual a nós, para que todos nós pudéssemos ter vida e vida em plenitude. Vejam como a Sagrada Escritura nos aponta para Jesus. Toda a Sagrada Escritura, desde o primeiro livro do Gênesis até o último livro do Apocalipse, todos esses livros não vêm apresentar senão a figura de Jesus, senão a pessoa de Jesus, senão a ação do próprio Deus que toma a iniciativa. A ação do próprio Deus que vem ao nosso encontro para nos fazer entender que não existe outro ser de quem e para quem todo homem vive. Tem a sua origem e tem o seu próprio destino. Israel é cuidado como se fosse uma criança. Israel é amparado. Israel é protegido. Israel é alimentado. Mas, apesar dos pesares, Israel volta as costas a Deus, mas
Deus desiste daqueles que amam. Deus espera que na altura certa, na hora certa, Ele possa agir. E então, olhando para a terceira leitura, aqui haveremos de comparar o reino dos céus. Jesus, através do evangelista Marcos, resume o reino dos céus em duas parábolas. É semelhante o reino dos céus ao homem que lança a semente à terra. Mas antes de lançar a semente, ele prepara a semente, prepara a terra. Olhemos para os produtores do arroz. Esse tempo estão preparando a terra. E depois de prepararem a terra, vão lançar o arroz. Depois de lançarem o arroz, eles não têm mais a ver, senão simplesmente esperar que o tempo se encarregue. A semente lançada brota, começa a crescer. Germina, cresce, começam a aparecer as folhas e depois aparecem as flores. E das flores vem o arroz. E logo que o tempo da colheita chega, então coloca a foice. Aqui haveremos de comparar o reino dos céus. É como um grão de mostarda, apesar de ser pequeno, mas quando crescido, se torna uma árvore maior. O que é que Jesus quis dizer com essas parábolas? Se de um lado Jesus quer fazer alusão do reino dos céus e vem numa pequena porção, com aquele grupo, os 12 apóstolos que Cristo começou a sua igreja, os discípulos, ele quis significar que aquele número 12, os 12 apóstolos que representam as 12 tribos de Israel, seriam a semente para que a salvação atingisse o mundo inteiro. Essa é a primeira explicação que nós podemos dar. A segunda explicação é nós sabermos esperar o tempo de Deus. No mundo onde o corre, atropela tudo, ninguém tem tempo para tudo e para nada, no mundo do imediatismo, onde a mensagem, a notícia que acontece aqui é conhecida na China e na Cochichina, onde tudo acontece ao mesmo tempo e em todos os lugares, onde ninguém tem tempo para ruminar a mensagem, para investigar e saber como é que isso aconteceu, mas será que é assim mesmo? Ninguém quer esperar, todos querem ser atendidos ao mesmo tempo. Jesus vem puxando a nossa orelha hoje. É necessário que você saiba esperar o tempo de Deus. Não atropele as coisas. Cada coisa tem o seu devido tempo. Dê o tempo ao tempo e o resto é separado. Aliás, no outro evangelista, Jesus diz, Mateus, capítulo 6, Jesus diz, buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e o resto vos será dado por acréscimo. Não vos preocupeis com o dia do amanhã, de saber aproveitar e viver o dia de hoje, que cada coisa tem o seu devido tempo. A ânsia, esse problema da ansiedade, muitas vezes nos coloca numa situação sem saída. Mas nós começamos a sofrer horrivelmente e por antecipação. Em psicologia se diz isso. Pessoas ansiosas sofrem por antecipação. Antes dos conflitos chegarem, eles já estavam desparafusados. Não chegou no buraco, já está, ai meu Deus, espere. Deixe que as coisas aconteçam com naturalidade. Não apresse o tempo de Deus. Quando nós apressamos, queremos que Deus haja, e sem que seja o nosso tempo, Deus não age. E quando Deus não age, nós corremos o risco de cair numa frustração e voltamos as costas a Deus porque Deus não me atendeu. Claro, Deus não atendeu porque não é a hora. Se você arranca uma jaca antes de amadurecer, ela vai te fazer mal. Uma manga antes do tempo de amadurecer, quando a manga não está madura, faz-te mal. Então tudo o que nós consumimos antes do tempo nos prejudica. Em vez de fazer bem, faz mal à saúde.
E por isso você e eu precisamos entender que as coisas devem seguir o seu curso. Na educação dos filhos, nós precisamos respeitar as etapas. Muitos pais não querem que as crianças brinquem. As brincadeiras não feitas em criança vão se manifestar no tempo da maturidade. Quando a pessoa se torna adulta, então é que vem aquelas etapas que não consumiu quando era criança. E depois ficamos assim, mas parece uma adolescente. Claro, não viveu a adolescência. Agora voltou à adolescência. Tem 50 anos e se comporta como se fosse um rapaz de 25 anos. Claro, não viveu a juventude. Com 16 anos já se casou. Com 13 anos já lhe empurraram uma criança. Como é que vai viver? Não viveu a juventude. Então saibamos aproveitar cada momento da nossa vida como uma graça divina. E não coloquemos, não antecipemos. Porque quando nós nos antecipamos, nós nos tornamos ansiosos. E quando nós nos tornamos ansiosos, nós comprometemos o nosso próprio futuro. Deixemos que Deus haja e que as coisas sigam o seu próprio curso. Aliás, é andando que as abóboras na carruagem se arrumam, se ajeitam, vão se chacoalhando e cada uma vai encontrar o seu lugar, o seu caminho e lá está. Agora, você em cima mexe daqui, mexe daquela, cria mais confusão ainda. Em vez de você fazer bem, você faz mal, atrapalha. Então, meus irmãos e minhas irmãs, essa é a terceira leitura, nos ensina a termos calma, a fazermos a nossa parte e deixar que Deus faça o resto. Isso vai exigir que cada um de nós viva 3 palavras. A primeira é a fé em Deus. Quando nós temos fé em Deus, nada nos poderá derrubar. A segunda é a confiança. Quando nós confiamos que Deus vai agir, que as coisas vão acontecer, que o meu e a minha vão entrar na linha, vão se converter, as coisas acontecem. E a terceira é a confiança. Confiar sempre no Senhor. Porque todos aqueles que confiam em Deus, Deus nunca lhes vai deixar na mão. Aliás, a divina providência ajuda a quem nela confia. Esse é o conteúdo da segunda leitura. Paulo vem ao nosso encontro. Nós precisamos confiar e confiar sempre no Senhor. E para que confiar? Para que nós possamos atingir e alcançar os nossos próprios objetivos. Objetivos que, afinal de contas, Deus preparou para todos nós. É verdade que nós somos fracos. Sim, é verdade. Mas o homem que tem fé, o homem que tem confiança, o homem que espera no Senhor, sabe esperar que na hora certa Deus vai agir. A nós cabe preparar o terreno, a nós cabe lançar a semente e depois esperar que Deus faça o resto. Ou seja, olhando para a primeira oração, a oração inicial, vejam na vossa folha o que a igreja propõe para nós vivermos juntos hoje.